Leandro, UFPR, Palotina, sobre a pesquisa. Em vídeos anteriores a gente falou da questão de ecofisiologia da produção. Agora, exemplificando melhor a questão em termos de ecofisiologia da produção de grandes culturas, vamos trazer à mente o que aconteceu nas duas últimas safras. Pensando especialmente na região onde eu atuo, que é a região oeste do estado do Paraná. Nós tivemos na safra 17, 18, 2017, 2018 e 2018, 2019 condições de estresse abiótico, vamos dizer assim, que afetaram drasticamente o desenvolvimento e o potencial produtivo da cultura da soja. Não é à toa que nessas duas últimas safras houve uma certa quebra na produção na região, especialmente nessa última safra, onde predominou muito a questão de seca associado a altas temperaturas. Na safra retrasada, na verdade, melhor, na safra passada, 17, 18, foi um pouco diferente. O que predominou foram as temperaturas oscilando para baixo, pensando na média histórica, dias nublados, muitos dias nublados e muita chuva. Esse cenário ele permitiu uma condição ambiental que favoreceu o que foi visível, foi nítido pelos produtores e pelos técnicos da região oeste do estado do Paraná, pelas vivências que a gente tem ali. Um visível abortamento, um excessivo abortamento de vagens. Em termos fisiológicos, talvez assim, a gente poderia simplificar que esse excesso de água, esses dias nublados, criaram uma condição de estresse, em termos ecofisiológicos, de tal forma que a planta levasse a esse efeito, relação causa-efeito muito direta. Traduzindo em mais detalhes, muita água no solo, hipoxia, falta de oxigênio para as raízes respirarem, fazerem energia, absorverem nutrientes, criarem gradiente de potencial hídrico para a água entrar dentro da raiz, para a água caminhar dentro da planta pela diferença de potencial hídrico, seguindo o fluxo tenso coeso transpiratório. Não teve absorção de água porque o solo estava encharcado, era um efeito de seca fisiológica. Associado a isso, dias nublados diminuiu radiação incidente direta, diminuiu fotossíntese líquida, ou seja, você cria uma condição de, entre aspas, alagamento, falta de oxigênio, seca fisiológica, produção de etileno, que é um dos hormônios ligado ao estresse, que é um dos hormônios ligado, inclusive, à abscisão de folhas, à queda de folhas e vagens, e você não tem fotossíntese sendo realizada para manter o status de produção de biomassa, de biossíntese e de abastecimento do órgão dreno, que é a vagem. Não tem como manter a vagem porque você não tem uma fonte forte. Não está fazendo fotossíntese direito. Então diminui o abastecimento do dreno, queda de vagem acentuadíssima, foi o que a gente observou. Perdas que variaram até 80%, dependendo da condição agrotecnológica, do ambiente produtivo, dependendo da cultivar, etc. Aproveitando isso, é importante destacar que esse foi o efeito primário, o efeito abiótico. Dias nublados, baixa radiação, solo encharcado, planta não funcionando direito. Associado a isso, aconteceram outros elementos que potencializaram a queda de vagens também, elementos secundários. E daí assim vem a questão do manejo, o quanto é importante. Solo compactado, aumentou o encharcamento,
ocupou os poros mais fácil, efeito de hipoxia, efeito de produção de etileno, efeito de colapso da planta em termos fisiológicos mais cedo. Sistema produtivo mal conduzido, isso leva à compactação. O que mais? Nós podemos pensar também nesse aspecto, questão de nematóide, questão de fungos de solo, tudo isso compromete a questão de absorção de água e nutrientes pela raiz, agravando o problema, potencializando a queda de vagens. Mais o que? Presença de antracnose, complexo de doenças foliares, a gente costuma falar doenças de final de ciclo, mas elas começam desde o início agora, como foi a mancha-alvo, aparecendo nos últimos anos forte. Então manchas foliares, antracnose, ferrugem. Mais o que? Percevejo. Tudo isso potencializando a queda de vagens. O que mais nós poderíamos pensar? Talvez a gente poderia até parar de falar de fatores bióticos e poderíamos pensar de quem controla esses fatores bióticos, que somos nós. Então, o problema no controle fitossanitário, o problema do sistema produtivo, tudo isso levou ao quê? A aumentar a queda de vagens, que foi proporcionada por um fator ambiental chamado abiótico: água, luz, temperatura, basicamente o que reinou. Ok? Essa última safra agora, 18-19, que está em curso, foi uma outra situação. Costuma se plantar muito cedo, grupos de maturação muitas vezes muito precoce. E o que aconteceu? Grupos de maturação, melhor corrigindo, que levam a certa precocidade. O que aconteceu? Seca. Seca quando? Seca no enchimento de grão, a fase mais crítica do desenvolvimento da cultura da soja. E o que isso levou? Colapso. Colapso, sim. Sem água não tem como a planta de soja ir para frente, não tem como nenhum vegetal, não tem como eu ir para frente. O que aconteceu? Não tem água, não tem abastecimento do tecido, não tem abastecimento da célula. Mais de 90% das plantas em geral são água. Não tem protoplasma celular funcionando. A planta de soja no estágio R5, ela precisa de 8 a 10 milímetros por dia, 8 a 10 litros de água por metro quadrado por dia. Teve lugares que ficou até 45 dias sem chover, colapso, associado a isso tiveram altas temperaturas. Potencializa a evapotranspiração, a transpiração da planta. Teve lugar na região noroeste do estado do Paraná que chegou a PMP, ponto de murcha permanente, em algumas partes da lavoura. Terrível. Efeito primário, abiótico, de novo, na fase mais crítica justamente. O que potencializou isso? É claro que uma condição seca, de temperaturas altas, não favoreceu ferrugem, não favoreceu alguns problemas bióticos que a gente vem acostumando nas últimas safras. Mas aconteceu um detalhe, que foi bem divisor de águas. Sistemas produtivos bem conduzidos, boa rotação de culturas, solo com alta matéria orgânica, solo descompactado, solo sem nematóide, solo sem fungo de solo, solo que a raiz cresceu profundamente, solos porosos que armazenam mais água. Todas essas condições permitiram um melhor status da soja, uma melhor sobrevida dessa soja, uma melhor perda dessa soja por enchimento de grão. Então o sistema produtivo é essencial, a visão do todo, a visão do sistema, a visão holística é essencial. Não tem como viver a agricultura sem isso. Solos bem corrigidos, perfis de solos bem construídos, geraram lavouras que conseguiram suportar mais esse estresse abiótico, seca e alta temperatura. Agora, é claro, houveram fatores que potencializaram isso. Muita gente preferiu colocar na conta de cultivares. Cultivar Y, X, Z foram as piores. Sim, há uma relação entre genótipos, sim, genótipos que aprofundam menos no sistema radicular, genótipos mais precoces. A escolha do genótipo, pensando inclusive no grupo de maturação, é essencial, e no próximo vídeo a gente tem que falar da questão do grupo de maturação e seleção a partir do grupo de maturação época de semeadura, porque um outro elemento que potencializou o agravamento desse estresse foi a época de semeadura. Não, mas não tem como escolher muito a época de semeadura, uma faixa curta. O
que nós estamos observando nessas últimas safras, especialmente, é o desfavorecimento da soja nas práticas de cultivo, que é a principal cultura, em favorecimento do segundo ciclo. Ok, o segundo ciclo é essencial, mas será que determinados genótipos em determinadas épocas seriam as melhores escolhas mesmo? Será que antecipar tanto o cultivo é a melhor opção? Não sei. Fica algumas questões que a gente precisa entender melhor, mas a escolha de genótipo, a época de semeadura, isso afeta, com certeza, seja antes, seja depois. E em muitas regiões, inclusive, quem plantou mais no meio, quem semeou a soja mais no meio, nem no começo, nem no final da janela, conseguiu acertar. Eu não tenho bola de cristal, eu não sou um vidente para saber o que vai acontecer dentro do ciclo ano, mas a gente tem que arriscar menos. A gente não pode querer, muitas vezes, em uma semana, querer plantar toda a lavoura, porque isso expõe a lavoura a um estresse abiótico, como foi esse. Você não consegue criar janelas diferentes e fugir. O certo seria, dentro das premissas agronômicas, você escalonar a semeadura, mesmo que a faixa que a gente cria para melhor depois colocar o milho safrinha seja curta. Mas a gente tem que ter um melhor planejamento. Efeito secundário, associado a isso às questões de sistema, do perfil, de solo, etc. Entendam, há uma visão do todo que tem que ser necessária para o bom conduzir dos sistemas produtivos, dos agroecossistemas em termos agrotecnológicos.